Eles vieram dos céus, desafiaram a ordem do Criador, tomaram mulheres humanas e geraram filhos que jamais deveriam existir. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceria em seguida. Os gigantes cresceram além de qualquer limite, além de qualquer compreensão. Sua fome consumiu os campos, sua força destruiu cidades, seu ódio espalhou terror por toda a terra. E enquanto os homens lutavam para sobreviver, os céus observavam em silêncio, até que o próprio universo começou a clamar por justiça. Hoje, continuamos a incrível saga do livro de Enoque e veremos como o nascimento dos gigantes transformou o mundo em um lugar de medo. Se você gosta de histórias bíblicas narradas como filmes épicos, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora volte conosco para os dias mais sombrios antes do dilúvio. O tempo passou, as esposas dos vigilantes continuaram dando à luz, e as crianças cresceram, mas elas não eram como as outras. Desde os primeiros anos era evidente, sua força era extraordinária. Enquanto uma criança humana aprendia a caminhar, os filhos dos vigilantes já corriam pelos vales. Enquanto um homem levava anos para desenvolver seus músculos, os gigantes nasciam com força, capaz de esmagar pedras. Os povos observavam com admiração. Acreditavam estar testemunhando uma nova era de seres superiores, mas estavam errados. Os gigantes ficaram conhecidos como Nefilins. Seu nome espalhou-se por toda a terra. Histórias sobre eles viajavam entre tribos e aldeias. Ninguém podia enfrentá-los. Eles caminhavam pelas montanhas como se fossem colinas, atravessavam rios sem esforço, arrancavam árvores pela raiz. Sua simples presença inspirava medo. E quanto mais cresciam, mais perigosos se tornavam. No início, os gigantes alimentavam-se como qualquer outro ser, mas seus corpos continuavam crescendo, e sua fome crescia junto. Os rebanhos desapareceram. As colheitas tornaram-se insuficientes. Celeiros inteiros eram consumidos em poucos dias. Os homens trabalhavam sem descanso, mas nada bastava. Logo começaram as disputas. Tribos lutavam por comida. Famílias brigavam por migalhas. E quando os recursos acabaram, os gigantes perderam a paciência. Primeiro vieram os roubos, depois as invasões, depois os massacres. Ninguém podia detê-los. Os guerreiros humanos tentavam resistir, mas suas armas pareciam brinquedos diante daqueles monstros. Um único golpe de um Nefilim podia derrubar vários homens. Uma única pedra lançada por eles destruía casas inteiras. O medo espalhou-se pela terra. Enquanto os gigantes dominavam o mundo físico, os vigilantes corrompiam o mundo espiritual. Azazel observava a humanidade e decidiu ensinar conhecimentos proibidos. Mostrou aos homens como extrair metais, como forjar espadas, como fabricar lanças, como criar armaduras. Pela primeira vez na história, a guerra tornou-se uma arte. Reis começaram a surgir, exércitos começaram a se formar, as tribos transformaram-se em máquinas de destruição. Outros vigilantes ensinaram diferentes conhecimentos. Alguns revelaram os movimentos das estrelas, outros ensinaram encantamentos, magias, astrologia, feitiços, mistérios ocultos. O homem passou a acreditar que podia controlar forças além de sua compreensão. E quanto mais conhecimento recebia, mais se afastava da sabedoria. A humanidade tornou-se poderosa, mas também tornou-se perigosa. As florestas queimavam, os rios carregavam sangue, as montanhas ecoavam gritos de guerra, a violência tornou-se parte da vida, os justos escondiam-se, os inocentes choravam, os fortes dominavam os fracos. E segundo o livro de Enoque, a própria terra começou a sofrer como uma criatura ferida, como uma mãe vendo seus filhos destruírem uns aos outros. O mundo inteiro parecia estar morrendo. Em cada aldeia destruída, em cada família massacrada, em cada criança órfã, nascia um clamor.
um pedido de socorro, uma súplica por justiça. Essas vozes subiam aos céus, atravessavam as nuvens, ultrapassavam as estrelas e chegavam diante dos anjos fiéis. Miguel ouviu, Gabriel ouviu, Rafael ouviu, Uriel ouviu, e eles ficaram horrorizados. Do alto dos céus, os 4 grandes arcanjos contemplavam o mundo. Viram cidades em chamas e homens matando homens. Viram gigantes devorando tudo em seu caminho. Viram os vigilantes corrompendo a criação. Aquilo jamais deveria ter acontecido. Os guardiões tornaram-se destruidores. Os protetores tornaram-se opressores. A criação estava sendo consumida, então os arcanjos reuniram-se e decidiram agir. Os 4 arcanjos aproximaram-se do trono do Altíssimo, o lugar onde fogo e luz se misturavam. Ali apresentaram o caso da humanidade. Falaram dos gigantes, dos vigilantes, da corrupção, do sofrimento e do sangue derramado. O silêncio tomou conta dos céus. Então, uma decisão foi tomada, uma decisão que mudaria tudo. O julgamento havia começado. Na terra, os vigilantes começaram a perceber. Algo estava diferente. Os céus haviam se tornado silenciosos. Sentiram o peso de suas escolhas. Sentiram que a justiça se aproximava. Mas já era tarde. Muito tarde. Enquanto isso, em meio ao caos, vivia um homem justo, um homem que buscava Deus. Seu nome era Enoque. Ele observava o sofrimento ao seu redor, mas não imaginava que em breve seria chamado para uma missão impossível. Naquela noite, enquanto Enoque contemplava as estrelas, uma luz apareceu no horizonte, primeiro pequena, depois intensa. O vento parou, os animais silenciaram, a própria natureza pareceu prender a respiração. E então, seres luminosos desceram dos céus. Eles vinham buscar Enoque, e a jornada mais extraordinária da história humana estava prestes a começar. Os gigantes agora dominam a terra. Os vigilantes espalharam conhecimento proibido. Os céus decidiram agir, e Enoque foi escolhido. No próximo episódio, conheceremos Azazel, os ensinamentos ocultos e o momento em que Deus anuncia a sentença contra os anjos caídos. Escreva nos comentários: eu sobrevivi aos gigantes. Deixe seu like e inscreva-se. A guerra entre o céu e a terra está apenas começando. Continua no episódio 3, Os Segredos Proibidos.